Olá, tudo bem? Eu me chamo Thiago Merlo, da Arquibox. Primeiramente, é um prazer ter você aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre templates para projetos. Bem, eu vou estar utilizando o AutoCAD como referência exatamente por se tratar de uma plataforma muito utilizada e que muitos profissionais utilizam para detalhar tanto o projeto arquitetônico quanto o projeto de imobiliário, projeto estrutural e diversas coisas. Bem, para se elaborar um bom template, a gente precisa de uma lista muito grande de coisas. Você já parou para pensar quantos elementos são necessários para elaborar um template? Bem, nós elencamos uma listinha aqui para vocês e essa lista ela tem aproximadamente, só de configurações, são 23. Fora os detalhes prontos que você pode ter, fora os exemplos que você pode estar utilizando nesse teu template, exatamente para facilitar tudo isso. Eu vou falar de alguns só para que você tenha noção do tempo e do trabalho que vai te dar para gerar um novo template. Bem, a primeira coisa que a gente tem que configurar num template são as layers. Além das cores das layers, nós precisamos configurar os nomes de cada um para que esses nomes sejam padrão e também você vai ter que estar configurando dentro dessas layers todas as espessuras de linha e espessuras para impressão, que é dentro do CTB. Vamos mostrar aqui para vocês então um pouquinho mais agora de como isso vai funcionar. Aqui você está vendo a minha tela do AutoCAD. Bem, nesse momento você vai ter que estar digitando o comando LA e vai abrir para você a configuração de layers. Aqui é onde você vai estar inserindo todas as novas layers, se você ainda não utiliza o AutoCAD. Se você já utiliza, você já sabe o que é que você vai ter que configurar. Mas muito importante para o seu template é ter nome padrão e não alterar esses nomes com o passar do tempo. Quanto mais você tiver padronizado o que você estiver fazendo para o seu template, mais fácil e rápido ele vai ser. Mais você vai se habituar a ele, mais você vai saber onde estão os caminhos para cada coisa. Então não se preocupa, porque com o tempo você mesmo vai aprender essa metodologia e você vai se adequar a ela facilmente. Você vai ver que com o tempo, uma boa organização de penas, de layers, de tudo que você precisar para o seu template vai te economizar muito tempo mesmo. Se você ficar mudando com o passar do tempo esses layers, esses nomes, essas cores, isso vai causar um embaraço no teu cérebro e você vai estar tendo que retrabalhar, fazer novamente um serviço que você não precisa se você se adaptar. Bem, depois das layers, a gente tem outros elementos que a gente pode estar utilizando, que são as achuras. Bem, eu acredito que todo mundo conheça as achuras aqui, quem está trabalhando no AutoCAD. Eu vou abrir aqui o meu template só para a gente conversar um pouquinho e para mostrar para vocês como funciona. Bem, o nosso template hoje, o template que a gente tem, ele tem diversas achuras e as achuras elas podem ser totalmente personalizadas. Você pode personalizar como você quiser uma achura. Então, quando a gente vai pegar aqui, no nosso, a gente tem, então, a questão das paredes a demolir, paredes a construir, paredes existentes, divisórias, pintura, concreto, vidros, especificação de vidros, tipos de laca, pedras, mármores, granitos, corian, concreto, tecidos, gramas, achuras complementares e, inclusive, algumas coisas que nos facilitam muito. Por exemplo, paginação de cerâmicas em achuras. Essas paginações, elas são pré-configuradas e elas auxiliam realmente na hora de executar um trabalho. Então, falando de achura, a achura não é só um elemento para deixar coloridinho, bonitinho. Ela pode te tirar muito trabalho, ela pode te auxiliar na hora da produtividade. Ah, mas como é que eu faço para ter uma achura toda coloridinha assim, que ela fique boa? Bem, a primeira dica que eu dou é utilizar uma achura. Eu vou fazer aqui embaixo para vocês verem. Vou fazer essa aqui, 45 por 45, e eu criei um elemento qualquer ali, e quando eu for clicar no H para fazer a achura, eu vou selecionar com uma achura qualquer. A grande sacada para levar essa configuração para lá é exatamente pegar essa achura, digitar MA, que é um comando que vai copiar as propriedades dessa, Enter, e vai levar para essa. Pronto, a nossa achura foi copiada. Agora, o que eu posso colocar ainda para melhorar ainda mais essa achura? Eu posso dizer que eu posso colocar nela a origem dela. Então, eu vou aqui em setar origem e eu vou dizer que a origem dela é a partir daqui. Pronto, nesse momento eu também já identifiquei que a saída da minha cerâmica é daqui para cá.
Pessoal, isso só falando de achuras, tá? Então, toda coisa e comando que você for fazer no AutoCAD, ela pode sim te auxiliar muito. Ela pode ser uma grande sacada para você e ela pode te tirar muito tempo que você vai estar gastando em configurando de novo, em pesquisando, em retrabalho. Então, por isso que a gente indica, configura uma vez e utiliza sempre a mesma configuração. Torna muito fácil o trabalho. Bem, depois disso a gente vai ter os CTBs de impressão. O CTB de impressão é quando você identifica que cada layer vai ter uma espessura, vai ter uma cor que vai ser impressa e assim por diante. O tracejado, a linha de corte, a linha de alvenaria, o que é esquadria. Cada coisa no desenho arquitetônico precisa ter a sua espessura correta, assim como a sua diagramação. Então o CTB ele tem exatamente esse papel, para que o que você desenhou lá no teu AutoCAD saia exatamente perfeito na hora da impressão para te salvar o teu PDF ou para te mandar para o teu cliente. Senão você vai ter uma inversão de cores, uma inversão que não vai ser legal e vai acabar te causando muitos problemas. É bem fácil, é bem tranquilo você configurar isso, mas para isso você tem que estar de acordo. O ideal é que você crie linhas, eu vou mostrar o exemplo aqui então, que você crie todas as suas linhas, penas com cores, tá? E aí você vai ter os nomes. Por exemplo, essa primeira pena aqui, que é a pena 0,50, ela pode estar escrita assim, alvenaria alta, alvenaria média, alvenaria baixa. Depois disso você vai ter outras layers que você pode estar colocando, linha corte ou linha vista, alguma coisa, ou até mesmo nas projeções. E daí você vai ter esquadrias, tudo isso. Você configurando as linhas de uma forma correta e com as espessuras de cada uma, colocando os nomes nas layers, o trabalho que você economiza lá na frente é muito rápido. Então essa é uma outra dica para quem quer realmente criar o seu padrão. Bem, depois disso a gente vai ter os padrões de pranchas. Padrão de prancha, se você for olhar aqui embaixo, nós temos da A4, A3, A2, A1 e A0. Nós criamos todos os nossos padrões, eles estão todos prontos. Cada tipo de prancha ela tem um desenvolvimento e ela diz algo. Bem, a gente tem o espaço para a nossa marca, o endereço do escritório, o e-mail, o telefone, o nome do projeto, o tipo de obra, todos os dados que a gente precisar aqui. E muito importante na nossa prancha, quando a gente está fazendo um projeto arquitetônico, a gente identificou assim, ARQ, que é de arquitetônico. Se fosse um projeto elétrico, iria estar ELE. Essa mesma nomenclatura é o que nós podemos utilizar para as nossas layers. Se você tem dúvida de como criar esse padrão, a ASBEA, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, ela tem uma apostila explicando como está fazendo isso. Essa apostila ela pode ser muito útil e pode te tirar muitas dúvidas, inclusive na hora de você salvar os seus arquivos, na hora de você nomear os seus arquivos e na hora de você organizar eles de como salvar dentro do seu computador. Isso pode ser um assunto de outro vídeo, mas falando em template, essa organização ela vai ser fundamental para o sucesso do seu projeto. Bem, depois das texturas, de tudo que a gente vai ter textos que a gente tem que estar configurando e cada texto vai ter que estar configurado para uma escala em específica. A gente vai ter vistas, vistas fotográficas, linhas de corte, linhas de chamada e assim por diante. No total, nós elencamos 23 itens de padrões, que a gente tem que estar elaborando eles para ter um único template. Fora, como eu falei lá no início, todos os itens e todos os elementos que você pode estar criando lá no final para te auxiliar, como detalhamentos prontos, organização e tudo mais. Nós organizamos de uma forma bem simples. Nós temos as texturas, as penas, vistas fotográficas, que a gente utiliza muito para levantamento fotográfico, cotas, textos que são textos utilizados como legenda, textos com linhas de chamada, linhas de projeção, legenda de ambiente, legenda de porta e legenda de mobiliário. A legenda de mobiliário é uma grande sacada. Ela é onde a gente pode identificar por números, por cores, todos os elementos e eletrodomésticos. Então sempre aconselho que você utilize uma legenda de mobiliário. Depois disso a gente vai ter as legendas de hidráulico, elétrico, luminotécnico, detalhamentos prontos, detalhes construtivos e portas.
Os desenhos das portas, quando eles ficam prontos, se você deixar todos os desenhos e detalhamentos, quando você for mandar para uma marcenaria, você não precisa ficar procurando 1000 vezes. Até mesmo se você quiser mudar alguma coisa, é muito mais fácil quando você tem o desenho pronto. Você não precisa recomeçar do zero. Bem, pessoal, eu me chamo Thiago Merlo, é um prazer ter vocês aqui conosco e eu espero que você tenha gostado dessa pequena introdução de como elaborar o seu template. Em um próximo vídeo a gente conversa sobre os demais assuntos. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês ainda não seguiram o nosso canal, sigam o nosso canal no YouTube. Tem o nosso canal também, o nosso Instagram, é Arquibox_, e também a nossa página no Facebook. Obrigado e até mais!